Olá, paz do Senhor. O que é que você acha? O pecado dos filhos pode atingir os pais? Há pecados que não têm perdão? Qual o preço do pecado? Vamos descobrir isso hoje, nesta videoaula, após a vinheta. Ou seja, vamos falar sobre a vida de Eli e de seus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos tinham a função de zelar da casa do Senhor, de ser sacerdotes. Então já inicia a sua aula nesse domingo com a sua turma, explicando a eles a necessidade de zelar sobre os cargos que é lhe dado na sua igreja local, aonde você congrega. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25, e 1 Samuel, capítulo 3, do 10 ao 14, que nos narra justamente a vida do sacerdote Eli e dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. A introdução da nossa lição, o tema dessa lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam ao propósito divino e enveredaram pelo caminho do pecado, o que o fez desturbar as características do sacerdócio. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade de Deus. Deus ele é muito justo e sincero nas suas atitudes. Se fala muito sobre que Deus é amor, Deus de fato é amor. Não há amor comparado a Deus. Porém, Deus também é justiça. E quando Deus aplica a sua justiça, não há quem possa impedir quando Deus decide punir alguém por algo. Por isso que nos chama muita atenção a vida da casa de Eli. Quando não valorizamos o que Deus nos deu, segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, tinha 98 anos. E seus dois filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhe dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidade sexual. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados dos seus filhos. Observe que Eli, ele ser o chefe da casa, o chefe do santuário, ele era o sacerdote responsável por tudo. Porém, como já era tradição, os filhos dos sacerdotes iam assumindo o trono do pai. Porém, aqui Eli, não relata a Bíblia que Eli, ele era um sacerdote inadimplente, ou que ele era um sacerdote errado, um sacerdote pecador. O que chama a atenção é que Eli, ele não tinha nenhum erro, nenhum pecado. Ele não tratava a obra de Deus relaxadamente. O erro de Eli foi ser conivente, saber que os seus filhos estavam pecando na casa do Senhor, saber que seus filhos estavam profanando o templo, e ele não agiu. O que chama muita atenção nisso aqui, às vezes as pessoas, tem muitas mães chorando, sofrendo, muitos pais chorando, sofrendo justamente por esse ponto. No momento de ele agir, de ele tratar o seu filho, ele não trata. Ele continua passando panos quentes, deixando os seus filhos fazer as coisas erradas na casa do Senhor. Às vezes a criança chega em casa com um lápis, chega em casa com uma borracha, a mãe não olha. Às vezes a criança chega em casa com um brinquedo, a mãe não percebe. E às vezes a criança chega em casa com um pequeno furto, e a mãe também não vai perceber, vai passando a mão na cabeça, e quando vê, a consequência é grande. Esse foi o erro de Eli. E é bom que você entenda bem que o erro de Eli foi ser conivente, foi não ter uma palavra de agir com seus filhos, pagando o preço da perca do seu ministério e, acima de tudo, perdendo a sua comunhão com Deus. Então você tem que tomar muito cuidado para que você não possa estar escondendo demais, porque uma coisa é você não querer admitir, uma coisa é a realidade. Eli, ele não quis admitir que seus filhos estavam em erro, ele não quis punir os seus filhos, não teve pulso firme para parar os seus filhos. O primeiro ato que ele tinha que ser feito era, após descobrir que seus filhos estavam agindo contra a vontade de Deus de frente da obra, era parar.
era chamar seus filhos e falar: para aí, o reino de Deus não é de brincadeira, a obra de Deus não é de brincadeira. Então, como Eli, ele não agiu com Ofni e Finéias, aconteceu esse problema na casa de Eli. Eli não era errado, não tinha pecado, mas a conivência também nos causa a pagar pelos erros daqueles que estão à sua volta. Fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocavam o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo que de Deus. Para freá-los, pois o que fazia era por demais escândalos, foi preciso uma ação do próprio Deus. Não abarganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiveram fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono. Você vê que Ofni e Finéias, eles tiveram toda a oportunidade de serem grandes homens de Deus. Eles eram responsáveis pelo templo. Eram pessoas que já tinham por herança o sacerdócio. Mas eles preferiram trocar pelos prazeres, pela prostituição dentro do templo. E eles podiam fazer tudo em oculto. Queriam pecado entre eles e eles mesmos. Mas eles começaram a pecar em público, onde fazia o próprio povo pecar contra Deus. E quando você peca contra um homem, quando você peca contra outra pessoa, você pode ir até um juiz, você pode dobrar o juiz, você pode fazer o que for, que há perdão. Mas quando você peca contra Deus, a quem você irá pedir socorro? Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles começaram a pecar contra o próprio Deus, trazendo de si a ira de Deus contra a família de Eli. As consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra outro homem, aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo lembra Timóteo. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não havia tribunal humano, pois eles pecaram direto e deliberadamente contra Deus. Com eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acendia contra eles. É o que eu falei com vocês aqui. Não há como você justificar contra Deus. Quando você está na frente da obra e o seu interesse na obra passa para o seu próprio interesse, é só você e Deus agora. A hipocrisia que possa haver no seu coração é só você e Deus. Você pode fugir de tudo, você pode fugir de todos, mas o seu coração, a sua consciência é confrontado pela palavra do Espírito Santo. E contra esta palavra em seu coração tocando, não tem como você correr. Assim, Ofni e Finéias não se atentaram para isso. Não se atentaram para que Deus tudo sabe, para que Deus tudo vê. E para com Deus não se deve brincar. Com Deus não se deve agir com máscaras ou com aparências. E Eli, ele cometeu este erro quando ele valorizou mais a atenção dos seus filhos do que a vontade de Deus. Quando Eli optou a não desagradar seus filhos, ele virou as costas para Deus. E quem vira as costas para Deus não tem como fazer a obra de costa para Deus, porque é o Espírito Santo que é o gerenciador. É o nome de Jesus que tem todo o poder. E quando você vira as costas para Deus, não adianta você estar de frente da obra. E Ofni e Finéias, eles tinham essa consciência. Eles estavam na obra, mas não estavam lá. Eles estavam usando os benefícios da obra para se prostituir. Às vezes você fala assim de Ofni e Finéias, mas às vezes você também age da mesma forma que Ofni e Finéias agiu. Quando você coloca o altar da sua igreja para vender voto das suas ovelhas, quando você coloca a influência da sua igreja para conquistar votos, quando você bota a influência da sua igreja para benefícios próprios, quando você coloca o crescimento da sua igreja para o crescimento do seu ego, você está agindo também como Ofni e Finéias, está trocando, usando o que Deus deu para benefício próprio, para profanar aquilo que Deus colocou. A experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém, quando a questão é fazer a vontade divina. O que me chama a atenção aqui é que Deus está sempre pronto para usar alguém. Mesmo quando os grandes, quando aqueles que eram para ser usados não se deram lugar.
Mesmo quando os grandes que eram para ser usados para fazer a obra estão negligenciando, Deus sempre acha um coração sincero para fazer a obra. Por isso que às vezes você fica se achando assim, eu sou pequeno demais, não posso enfrentar os grandes. Mas uma coisa que você tem que entender, se você estiver com Deus, um é maioria. E Samuel estava ali na posição. E o que me chama a atenção é que Samuel recebe a voz de Deus. Ele morava na casa de Eli. E morando na casa de Eli, ele poderia ter reverência, ter medo para não perder a sua convivência. Mas ele foi sincero em pregar aquilo que Deus colocou em seu coração. Se você tem recebido revelações de Deus, seja sincero do que Deus tem revelado. Como já foi falo na lição seguinte, passada. Se Deus lhe deu sonhos, fale o sonho. Se Deus lhe deu profecia, fale a profecia. Só não fale o que Deus não lhe mandou falar. Só não diga o que Deus não lhe mandou dizer. Mas também não volte atrás daquilo que Ele mandou você fazer. Sentença pronunciada. Eli recebe uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. Importantemente, Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Assim Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria morte, destruição sobre ela. É o que você tem que entender. Se você negligenciar o que Deus lhe deu, Deus não lhe deixa você despercebido entrar no buraco. Deus vai sempre usar alguém para te falar. Deus vai usar sempre alguém para te mostrar o caminho certo e te conduzir ao caminho certo. Mas se os seus olhos se fecharem, se os seus ouvidos se clavarem, a Bíblia diz que Deus está nas portas e Ele bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará na sua casa e será com ele contigo. Ou seja, Deus está batendo no seu coração, colocando, isso está errado, isso está certo. Isso está errado, isso está certo. Ele chamando a atenção nos desenhos infantis, que às vezes aparece um diabinho de um lado e um anjinho do outro. O diabinho fala, faz o errado, e o anjinho fala, faz o certo. Isso a gente via muito nos desenhos infantis. De uma certa forma, Deus fala com você desta forma. Deus está sempre, o Espírito Santo está falando do seu coração. Isso não é assim, não é assim. Mas o espírito do maligno está do seu lado dizendo, não, é desse jeito, é desse jeito. Ou seja, você tem que ter entendimento para ouvir a verdadeira voz do Senhor. Para entender quando Deus está falando com você. Porque uma coisa que não se fala muito na igreja hoje, mas que é necessário que você, professor, fale isso na sala de aula com seus alunos, é que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram no reinado de Salomão. Abiatar, um sacerdote de linhagem de Eli, foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. As predições do profeta desconhecido e Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levasse aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença. Não pense que você vai agir de hipocrisia na obra do Senhor. Não pense que você vai agir de forma dissimulada na casa do Senhor. Não pense que você vai agir tentando agir de um jeito, falando de um jeito, tratando de um jeito, discretamente, achando que Deus não está vendo, tentando dissimular, tentando agir de forma hipócrita com as pessoas, achando que Deus não está vendo, que Deus está vendo. Não adianta você maquinar em oculto, não adianta você se aproximar em oculto, não adianta você abraçar as pessoas, sorrir com as pessoas, mas por trás está tentando destruir. Não adianta você agir como Ofni e Finéias na casa do Senhor, achando que isso passará de percebido. Você pode passar um tempo triunfando como Ofni e Finéias triunfaram. Eles usavam, arrotavam a sua prepotência, o seu poder de estar na obra. Mas no momento certo, a sentença sobre Ofni e Finéias veio, como veio também sobre sua casa, sobre sua linhagem e sua descendência. Às vezes você está passando por processos difíceis, às vezes está passando por luta, por dificuldades e não consegue entender o que é. Às vezes você está agindo de hipocrisia dentro da casa do Senhor. Às vezes você está abraçando alguém, mas está com seu coração com maldade.
Às vezes você está ajudando alguém, mas está ajudando querendo benefício próprio. Às vezes está se aproximando da obra apenas para pensar em seu próprio crescimento, derrubando e pisando pessoas para crescer e para ter aplauso na obra. Você está agindo de hipocrisia como Ofni e Finéias, está achando que Deus não está vendo. Mas tome cuidado, porque a sentença de Deus ela é severa. O julgamento de Deus ele é severo. Você pode enganar o homem, você pode mentir para o homem, mas você jamais vai conseguir mentir para Deus. Porque o Espírito Santo sonda sonda os corações. Eles são do meu coração e são do seu. Então, professor, passe bem esta mensagem para os seus alunos nessa lição. Diga a eles a importância de ser sincero com Deus referente à sua obra. De ser sincero com o Senhor referente ao que Ele está fazendo pela obra. Não se pode fazer a obra com interesse próprio e nem por falsidade. Pessoas falsas na obra. Um dia a máscara irá cair. Você que faz a obra com falsidade, um dia a sua máscara irá cair. Não importa o seu título nem a sua nobreza, um dia a sua máscara pode cair, como a de Ofni e Finéias. O preço do pecado. O pecado sempre traz a consequência. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual, Acã e sua família perderam a vida. Você vê que Adão e Eva, a desobediência tiraram eles do jardim. E Acã e a sua família, por se levantar contra a vida de Moisés, também tiveram a sua família destruída. Cuidado, você que se levanta contra os ungidos do Senhor. Cuidado você que age sorrateiramente como a serpente contra os ungidos do Senhor. Você que se levanta contra o seu pastor, contra os seus líderes em oculto, fazendo as suas tramamóias em oculto. Cuidado, porque com Deus nada fica em oculto. Aí isso aconteceu com Ofni e Finéias. Quando eles começaram a sujar o templo, Deus agiu. E o preço do pecado é a morte. Se você não se arrepender, é a morte. E do mesmo jeito que você vai no supermercado ou vai numa loja e passa lá o seu cartão de crédito e compra tudo, no final do mês você pode parcelar em 10 vezes, em 12 vezes, mas no final do mês vai chegar a fatura e que você terá que pagar a fatura. Assim é o que nós fazemos. Tudo chega, a fatura chega e temos que pagar pelos nossos erros. E não há nada que você passa que você não vai pagar pelo que você fez. Os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Assim como o pai ao filho que não quer bem. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Muitos não acreditam que o pecado pode levar à morte. Muitos também não acreditam que Deus vai punir. Muitos fazem e até esquecem, a mente cauteriza, esquece que Deus tudo vê e tudo sabe. Mas que você possa ter consciência que enquanto houver arrependimento, haverá perdão. Mas se arrependa enquanto há tempo. Pecados voluntários deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não deve orar. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa alcançará misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntário e deliberadamente e zombavam no Senhor. O apóstolo João fala afirmativa que há pecados que não há perdão. Mas nós sabemos que o sangue de Jesus purifica todo o pecado. E que o próprio Davi, quando está escrevendo o seu salmo, ele fala que Deus não resiste no coração aquebrantado. Então não há pecado que você cometa que não haja perdão. Pode haver perdão quando há arrependimento. Ofni e Finéias não se arrependeram. Por isso eles morreram no seu erro. Por isso, o pecado que eles fizeram agiu de um tal ponto que feriu o sentimento de Deus. E quando nós ferimos o sentimento de Deus, aí, imagine um Deus irado. Quando a terra foi fulminada pelas águas do dilúvio, foi às mãos do juízo de um Deus. E a vinda desse Deus
para a cruz do Calvário foi para nos dar a oportunidade de se arrependermos dos nossos pecados e de aceitarmos de novo. Então, nesta lição, que é muito importante, que fala sobre lideranças, sobre o sacerdócio, sobre a fidelidade e sobre o pecado em oculto na casa do Senhor, é muito sério e muito objetivo. Aproveite, professor, e fale para os seus alunos. Se tiver algo de errado, procure o seu pastor. Converse, confesse, que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É isso aí, chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua vida. E nunca esqueça, Deus tudo sabe, Deus tudo vê, mas Deus também tudo pode perdoar quando o seu coração se arrepender. Deus em Cristo vos abençoe. Aproveite, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal e fique ligadinho. Até a próxima semana com a nossa videoaula aqui no nosso canal. E não se esqueça, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que vamos estar tentando responder para vocês aí. Como eu disse a vocês, aqui é apenas um rascunho, é apenas um pequeno resumo para que vocês apliquem aí na aula de vocês. E não esqueça, hein? Não tem como ensinar sem aprender. Não tem bom que não erre. Não tem forte que não precise de ajuda. E não tem grande que não precise de um braço e de um amigo. Por isso, precisamos de Deus, temos que conviver com Deus, temos que abraçar a Deus e se arrepender. Se arrependa de tudo, pois ainda há solução para a sua vida, para a sua família. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.